esta oportunidade que todos nós, aqui reunidos de coração e pensamento, buscando sempre estar de portas abertas para que adentre os nossos lares esta luz grandiosa, a sementeira do amor, que nos dá sempre a esperança de estarmos preparando terra fértil para que podemos ser os semeadores da tua obra. Ó Mestre, mais uma vez te pedimos pelos nossos irmãos enfermos, pela nossa escola, pelos seus trabalhadores, seus voluntários, e que possa, Senhor, estar sempre dando a nós a energia necessária para que possamos estar irradiando sempre essa luz que adentra a nossa escola, que possamos avançar a este nosso mundo, aos hospitais, asilos, presídios, Senhor. E tanta carência lá existe da sua misericórdia, para que possam ter oportunidade de sentir como filho de Deus. É assim, ó Mestre amado, que todos nós te rogamos, nesse momento grandioso, que nossos corações pulsando possa adentrar sempre os lares enfermos, aos nossos familiares. Nossa irmã Adriana, Jesus, possa chegar a ela esse alimento amoroso que nos permite sempre estar recebendo todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Graças te damos, Mestre. Que assim seja, graça te damos. Oi, Rose. Boa noite. Muito bem. Nós estamos nesse capítulo, capítulo 9, arrependimento e reparação. E o que nesse slide, né, nós tínhamos estudado que muitas vezes nós, ao termos, né, o arrependimento e buscamos o perdão, a aproximação a quem a gente possa ter prejudicado, ofendido de alguma forma. Muitas vezes, esse ofendido, prejudicado, ele não nos dá as circunstâncias de reparação. E o que ela fala, e nós exploramos, foi o fato de que isso não deve mudar a nossa atitude.
quando nós pedimos perdão, tentamos a aproximação e não conseguimos, o problema deixou de ser nosso. Mas, exatamente por isso, porque nós estamos numa atitude de busca de reparo, então nós deveremos permanecer nessa atitude da prática do bem, não interessando se o objeto dessa prática do bem seja ou não a pessoa a quem nós pedimos perdão de alguma forma, né? Então, que isso não nos perturbe em demasia. Podemos, sim, favorecer, como ela diz, o crescimento dessas pessoas, mas, do nosso lado, nós prosseguiremos, como dissemos, fazendo bem e não cultivando, né, uma culpa inútil pelo que possa ter acontecido outrora. A rota da prática do bem tem que ser a nosso centro, nosso foco. Para isso, nós prosseguiremos, independente do que nós tenhamos feito, e como aqui a gente disse, o caso, eventualmente prejudicado alguém. Mas, como eu sempre digo, isso é o que a gente viu na semana passada. Vamos fazer a nossa retomada. E eu ia pedir para Rose retomar hoje. Pode ser, Rose? Rose está em mudo. Sim, deu uma travada. Arrependimento e reparação. Simão Pedro negou conhecer Jesus, é verdade. Porém, arrependendo-se, entregou-lhe toda a existência a partir daquele momento, tornando-se um pilar de segurança para o erguimento da Igreja da revelação espiritual. Maria de Madalena vivia na luxúria e na licenciosidade, cercada de loucuras e paixões. Conhecendo o Mestre, arrependeu-se, renovando-se e reparou, tomada pela lepra, os males que fizera a si mesma. Zaqueu, o cobrador de impostos, escorchava as suas vítimas com taxas altas, arrependendo-se após o contato com o Senhor, recuperou-se, tornando-se exemplo de abnegação e de bondade. Judas Iscariotes, após trair o amigo, arrependeu-se e, sem estrutura moral, enlouqueceu, arrojando-se ao suicídio infame. Termina aí, Eduardo? Termina. Esses 3 pontinhos aí é dela mesmo, né? Assim, só para ter certeza, é isso mesmo. São as histórias, né, das pessoas que se arrependeram do Sim, Evangelho. então, aqui, pelo que eu entendi, nós temos vários exemplos que eu acredito que muitos de nós lembram, né? O de Maria Madalena é bem famoso, o Zaqueu e Judas Iscariote também. O que eu tiro aqui, e seria a minha reflexão, que todos nós erramos. Não tem quem não erre, não é mesmo? Porém, nós temos, eu acho que dia a dia, fazer a reflexão do que nós fazemos.
Eu creio que quando a gente faz a reflexão do nosso dia, diariamente, fica mais fácil de trabalharmos esses erros que muitas das vezes nós não paramos para pensar. Nós temos assim ações insensatas, ações que a gente acaba caindo na situação sem pensar muito. Então, o que eu penso? O importante, claro que ninguém vai ficar errando propositalmente, correto? Porém, esses exemplos que nós acabamos de estar lembrando aqui, nós precisamos fazer essa reflexão e procurarmos nos arrepender. E assim que se arrepender, refletir, faça essa reparação. Porque é importante tanto para quem errou, quanto para quem sofreu, né, aquela ação do outro. Então, o que importa, na minha opinião, é que esse arrependimento seja sincero, não seja uma coisa assim, só para dizer que se arrependeu, que seja de coração e que faça essa reparação. Porque, ao meu ver, na hora que a pessoa se arrepende de coração, eu acho que na semana anterior eu também coloquei dessa forma, quando a gente se arrepende de coração e faz essa reparação, tudo fica menos pior, porque a gente tenta se corrigir, a gente pede desculpa para quem deve e nós vamos estar evoluindo. E é muito importante essa evolução. Mas é lógico que temos que ficar mais atentos para não cair no mesmo erro, porque às vezes a gente diz que se arrependeu, mas continua lá no pecado, né? Continua no erro. Aí não resolve. Então, a gente tem que ficar bem atento para que a gente não fique caindo aí nessas falhas toda hora. Seria esse o meu comentário, já. Daniel. Edu, baseado nos comentários, né, que foi feito pela Rose também, aqui na verdade é uma dúvida sobre o entendimento, mas Jona trouxe 4 exemplos, né? Começou por Simão, que se arrependeu e levou à transformação, a Maria Madalena, que também reconheceu os erros e cuidou de si próprio ali, Zaqueu também, mas quando chega em Judas, me parece ser um contraponto, né? Um contraste que ela coloca, porque ele também sentiu arrependimento, mas pelo desfecho, ele talvez não soube lidar com esse arrependimento, né? E o entendimento que ela quis trazer é que o arrependimento sem um equilíbrio, vamos dizer assim, pode levar também a um mal, né? Vamos dizer assim, no caso dele, a uma culpa destrutiva, vamos dizer assim. É isso que ela quis trazer, querendo ou não, acho que mostra que ele permaneceu preso ao erro, né, sem conseguir transformar aquilo no arrependimento e aprendizado, que é o que a gente vem falando desde as últimas sessões. Então, mais esse contraponto, se de fato é isso, e se o entendimento está correto. Eu tendo a concordar, né, assim, porque o que eu ia fazer, né, no meu comentário é contar rapidamente a história né, de cada um desses espíritos, né, assim, que estão mencionados aqui. E talvez, então, assim, aproveitando a sua questão, né, assim, o arrependimento, né, assim, sem uma ação correspondente, ele leva, né, assim, a uma situação de conflito, porque eu passo a me culpar desse passado. Mas a gente trabalhou, né, em vários momentos aqui nas nossas conversas a necessidade do enfrentamento. Esse enfrentamento é o enfrentamento das nossas próprias dificuldades, né? Assim, como
por acaso, né, a gente, na fala lá de domingo, eu sou fruto do meu passado, né? Assim, eu sou resultado das minhas ações transatas, né? Essa é uma frase de Joana de Ângeles. Mas me cabe fazer esse enfrentamento e me propor uma nova atitude. Evidentemente, Judas estava em desequilíbrio. Ele, para que a gente se recorde, ele cobrou 30 moedas de prata pela traição ao amigo. E ele julgava que Jesus teria poder para se rebelar, mas Jesus não fez essa opção da rebeldia. Ele aceitou o castigo, o martírio e, por fim, a crucificação. Quando ele se deu conta do que ele havia feito, ele quis devolver as 30 moedas aos sacerdotes de Jerusalém. Mas eles riram de Judas. E, desesperado, ele, então, procurou a saída falsa do suicídio. A falta dessa coragem do enfrentamento fez com que ele perdesse a oportunidade da existência, se afundando em dores ainda maiores, além de não ter dado solução para o que ele havia feito, que ele se arrependia. Conquanto o histórico de Judas é bastante sombrio, mas ele nos conta sobre a necessidade que nós todos temos de fazer esse enfrentamento. A fuga não traz solução. Então, o episódio de Judas nos traz essa reflexão. Simão, percorrendo cada uma das personagens por ela mencionados, depois, a história é muito bacana, eu não vou contar detalhes. Se alguém quiser o detalhe da história de Simão, leiam Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Mas ele negou 3 vezes. Jesus havia feito o vaticínio, que ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E aquela negação para ele foi muito dolorosa, porque ele temia por si mesmo. Porque Jesus não se protegeu daquela situação, ele foi chicoteado e Simão temia por ele mesmo. Por isso ele negou, teve medo de acompanhar o amigo. No entanto, a dedicação de Simão Pedro era tão profunda que vocês vão se recordar do episódio do paralítico que João e Pedro
encontram na Porta Formosa de Jerusalém. O paralítico o era de nascença. E o Evangelho conta que quando Simão e João passaram pelo paralítico, ele pedia esmolas ali, garantindo a sobrevivência na caridade dos outros. Ele pede a esmola e Simão bate as mãos nas túnicas e vê que ele não está provido de nenhum recurso. E ele olha para o paralítico e lembra-se de Jesus, que socorria os enfermos também do corpo. E olhando nos olhos, na lembrança de Jesus, diz ao paralítico: não tenho nem ouro nem prata, mas do que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o crucificado, levanta-te e anda. E o Evangelho conta que o homem levantou-se ali mesmo. E ele vai até o templo cantando de alegria, ele que era paralítico de nascença. No atendimento aos doentes na Casa do Caminho, em Jerusalém, a primeira igreja, que era um hospital, um templo de oração para aqueles mais tarde seriam mártires também, os enfermos se enfileiravam para ter a honra de que a sombra de Simão passasse sobre eles, porque eles acreditavam que quando a sombra de Simão passava sobre eles, eles melhoravam. E como ela fala, foi alguém que trabalhou, lutou pela unidade do cristianismo nascente desde os primeiros dias. Maria Madalena, ela descreve aqui o perfil de Maria, mas o que ela não diz é que Maria, depois da partida de Jesus, depois que os discípulos, antes de fundarem a Casa do Caminho, eles se dispersaram. E irmão X, no livro Boa Nova, conta que Maria seguiu com leprosos até a Síria. Os leprosos, na época, eram confinados, né, em vales, os vales dos leprosos. E Humberto Campos, que é o irmão X, conta que Maria era muito bonita. E toda tarde, mais ou menos no mesmo horário que Jesus pregava ao povo, ela se dirigia a um pequeno monte no vale e falava sobre o Evangelho de Jesus, falava sobre as lições, sobre as esperanças que aqueles aflitos poderiam ter. Até que um dia ela também adquiriu a hanseníase. E vocês podem bem imaginar que foi uma existência vitoriosa.
ela, mesmo doente, ela continuava pregando o evangelho àqueles doentes do corpo. E Zaqueu conta que depois, Zaqueu era aquele baixinho que, se encantando com Jesus, ele sobe a árvore para ver Jesus. Mas ele era cobrador de impostos, né? E os estudiosos contam que Zaqueu, depois da sua conversão, ele se tornou um dos apóstolos de nome Matias. Ele adotou o nome Matias e pregou o evangelho, além do que Joana conta aqui, sendo ele, né, um exemplo, porque ele cumpre a promessa, né, de devolver o que ele havia tomado, né, aos aflitos e sofredores. Em todos esses três, o exemplo de quem trabalhou, de quem não se viu limitado pelo passado de erros, pelos enganos que a imaturidade havia permitido que eles cometessem. Esses três usaram o tesouro do tempo a favor deles mesmos. E é isso que conta, né? Do mesmo modo como a pergunta de Daniel nos induziu a explicar o que nos ensina o contra-exemplo de Judas. Nos ensina sobre a necessidade que todos temos, como eu disse mais uma vez, de fazer o enfrentamento não só o arrependimento, é você se dar conta, usando a expressão do Evangelho, cair em si das dificuldades que você provocava. Mas é preciso trabalhar. Não basta ter a consciência do engano. É preciso, sim, levar adiante e fazer essa reparação. Peço desculpas pelo alongamento. Muito bem. Bárbara, gostaria de ler e comentar? Muitos homens arrependimento e separação. Muitos homens e mulheres que se celebrizaram erraram, padeceram os espículos do arrependimento, mas se ergueram, repararam os prejuízos causados e dignificaram a humanidade. Há corações cujos enganos são tão graves que, ao descobrirem a terrível insensatez em que vivem, arrependem-se. No entanto, destituídos de equilíbrio emocional, mergulham num sentimento exacerbado e perturbam-se mentalmente por fragilidade espiritual. Somente através da meditação diária dos atos praticados é que o indivíduo se pode precatar das ações infelizes e, quando alguma ocorrer, de imediato dando-se conta e arrependendo-se, logo se põe a repará-lo, impedindo que as labaredas do ódio devorem as possibilidades de reharmonização interior. Bom, esse slide está falando do que está uma continuação, né, do que a gente está conversando, que as pessoas, ao se deparar com um erro e se arrependerem, isso vai ser melhor, né, vai ajudar, vai auxiliar. Se a gente ajuda o próximo, isso vai auxiliar a, vamos dizer, reparar, né, o que foi feito. E eu acho que é isso. Eu acho que é só uma continuação do que já foi falado, do que já foi lido. Não tem muito a falar, não. Tá, joia. Obrigado, Bárbara. Mas eu acho que ela não só faz uma continuidade, né? Enquanto você falava, eu lembrei, né, do exemplo
marcante de Paulo de Tarso. Como fala Emmanuel, Paulo, na época Saulo, é quem provoca o apedrejamento e a morte de o primeiro mártir depois de Jesus do cristianismo, que foi Estevão. Mas nós sabemos bem o histórico de Paulo, né? Assim, que, mais uma vez, é graças a ele que nós estamos aqui refletindo sobre uma obra, né, baseada no Evangelho. Certamente nas propostas da doutrina, mas a doutrina espírita é filha do cristianismo. E nós devemos isso a Paulo, né, que, campeão do Evangelho, paladino do Evangelho, então divulgou, fora da Judéia, né, as palavras de Jesus. E foi pelo trabalho dele que o Evangelho chegou ao Ocidente. Porém, ela faz o alerta, né, assim, comparando com a história de Judas, que é, muitas vezes, os delitos são tão graves que a pessoa se perde. E eu gostaria realmente de trabalhar isso com vocês. Porque, muitas vezes, os nossos delitos graves não estão nessa existência, estão no passado. Porém, esse arrependimento, se ele não procura uma válvula de escape, que eu vou explicar daqui a pouco, ele se torna, quando a pessoa não tem o equilíbrio emocional para superar e, como nós dissemos, fazer o enfrentamento necessário, muitas vezes a pessoa, ela, ao invés de procurar a atitude de reparação, a pessoa cai em desespero. E esse desespero se chama ansiedade, síndromes de pânico, depressão. E muitas vezes a saída só acontece com uma ajuda externa, que nós podemos, sim, provocar. Mas muito do que nós nos preparemos, né, para essa situação, mais uma vez, né, esse enfrentamento que pode acontecer com essa meditação diária sobre a nossa situação, mas sobre o que nós deveremos fazer, qual programa seguir como parte dessa meditação, mas são os nossos gestos de amor que provocam esse apaziguamento com a nossa consciência manchada pelos atos de outrora. Então, é grave, né? Assim, o que ela está trazendo, porque ela nos dá a noção de o que fazer e como fazer, se, como nós dissemos, nós estamos sendo visitados pela experiência negativa do passado que chega até nós na forma dessas emoções desequilibradas, tal qual nós mencionamos. Lourdes, gostaria de mencionar alguma coisa? Então, Eduardo, a gente estava
falando como é que fala? A recuperação depois dos erros dos nossos personagens aí, Pedro, os erros, né, da reparação que eles fizeram depois. Assim como eles, Paulo também, de alguma maneira, antes de tudo, antes dele conhecer conhecer Jesus, ele também aprontou bastante. E como ele trabalhou tanto depois, e nos deixou esse legado tão grande aí, ele reparou com muito peso, com muito sofrimento, com muita dor, né? Tudo que ele tinha feito antes. Assim, de alguma maneira, ele reparou sem lembrar, quer dizer, sem se culpar, talvez, ou se culpou, ele não foi mencionado porque tudo mal que ele tinha feito, as perseguições, o apedrejamento de Estevão, então ele trabalhou muito depois, então ficou como uma reparação imensa os erros dele. É outro exemplo tão grande que a gente tem, né, para esse estudo, essa parte aí do estudo, não é mesmo? Não tem dúvida. Assim, como eu disse, né, a civilização ocidental deve a Paulo o conhecimento do Evangelho de Jesus. Beleza. Carlos, quer fazer o nosso encerramento do capítulo? Claro que sim, vamos lá. Dá só um momentinho, por favor. Vamos lá. Cuida-te de tomar atitudes violentas e refletidas, impondo-te as disciplinas da vigilância, do amor, para assim te poupares ao arrependimento doloroso. Renova-te no bem a cada momento, de forma que a tentação da agressividade e os vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos, propiciando-te uma vida harmônica, uma caminhada saudável. Todavia, se caíres, examina a gravidade do erro, arrepende-te e repara junto àquele a quem magoaste ou esqueceste de amar. O arrependimento é luz na consciência. A consciência do dever em ação. Então aqui, esses são os últimos parágrafos, Dudu? Esse é o último slide desse capítulo. Então vamos lá. Então, no primeiro parágrafo, Joana nos fala para a gente tomar cuidado com aquelas atitudes ríspidas, violentas, impensadas, ou seja, irrefletidas, impondo nós mesmos as disciplinas da vigilância do amor, para que a gente não se arrependa depois, de forma dolorosa. Então, aqui, ela fala de que, às vezes, temos ímpetos de raiva, de revolta, sentimos de decisões abruptas, enérgicas, e depois que a gente toma, é muito comum na raiva, em brigas, em discussões, essas atitudes. Porém, é muito comum também o arrependimento das feridas que aquilo pode abrir, das
dos males que essas atitudes impensadas podem causar. E ela fala que, para isso, imponhamos a nós mesmos a vigilância e o amor. Aonde uma raiva, uma revolta, até que seja justificada, ou seja, que tem uma causa, poderia ter sido de outra forma acontecer se estivéssemos pensando no perdão, na tolerância, ou seja, no amor, no esquecimento. Então, muito cuidado com isso. E ela fala uma coisa que é bem com aquela que a gente tem como lema de todo espírita, de tentar ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que foi hoje, que é de se renovar. Que é onde a gente possa resistir à tentação da agressividade e dos vícios morais. Que esses vícios morais que nós temos, o egoísmo, a inveja, o orgulho, um vício ligado às drogas, eu estou indo para os vícios físicos já, mas álcool, ao sexo, que a gente possa enfrentar e vencer esses vícios. E se a gente conseguir isso, que é uma baita batalha, porque, como você falou hoje mais cedo, nós somos frutos do nosso passado, ou seja, o que nós somos hoje são reflexos das nossas existências anteriores para o bem e também para as nossas para o mal, para as nossas virtudes e para os nossos defeitos. Então, vamos examinar, vamos nos autoconhecer, vamos buscar encontrar esses erros, esses defeitos e trabalhar para superá-los. E ela fala que para aqueles que a gente magoou, ou para aqueles que a gente não deixou de dar devida atenção, que a gente não amou devidamente, que a gente não deu a atenção que precisavam, que a gente faça isso agora. Porque arrepender-se é importante. É importante. Que ela fala que o arrependimento é uma luz na nossa consciência, ou seja, esclarece, ilumina a nossa consciência. E a reparar isso é esse dever de reparar em ação. Então, ou seja, a existência que a gente tem hoje é uma oportunidade única para hoje, para amanhã, a gente tentar, com muita vontade, com muito esforço, superar a nós mesmos, superar nossos defeitos, superar nossos vícios e tentarmos sermos melhor hoje do que foi ontem. E amanhã vamos ter uma nova oportunidade de fazer isso de novo. E assim, junto com o sol todo dia, vamos ter essa oportunidade. E a gente sabe que tem dias e dias que a gente não vai acertar sempre. A gente vai errar de novo. A gente vai falar de novo. Mas não se prendamos a essas bengalas, a esses apoios, a essas desculpas. Não. Vamos buscar muita força, muita vontade para superar essas dificuldades que temos, as dificuldades que virão, para a gente olhar para trás
depois de sentir a satisfação de termos superado a nós mesmos, de termos vencido e ter ficado mais harmônico com Deus, conosco mesmos e com o universo. Isso que eu diria, Edu. Está bem comentado. Se eu pudesse fazer um destaque, Carlos. À vontade, Edu. Porque na sua fala você faz uma lembrança do episódio que Kardec traz do verdadeiro espírito, porque ele tenta ser hoje melhor, um pouco melhor do que ontem. Mas a frase ela é importante porque Joana, aqui, né, faz uma lembrança. Eu vou fazer os destaques. As disciplinas da vigilância e do amor, renova-te no bem a cada momento, e nos recordando de uma recomendação de Jesus, muito relevante para a nossa conduta diária: orai e vigiai. E, de certa forma, essas lembranças que você fez, que ela trouxe aqui nesses 3 parágrafos, elas se condensam com a recomendação de Jesus, porque essa vigilância que ela propõe, e a frase de Jesus também, né, a vigilância do exatamente vigiai, você consegue com a ação do bem. É o modo mais eficaz de nós exercitarmos essa vigilância. Porque quando a sua mente está voltada para a ação do bem, você não consegue ter nenhum pensamento perverso oriundo do passado, nem do passado próximo. Quando Kardec fala sobre ser um pouco melhor hoje do que ontem, não tem dúvida que o modo mais eficaz é a prática do bem. E quando ela diz renova-te no bem, é exatamente essa ação. Ela pode, inclusive, ser a mesma ação todo dia, se ela for boa. Porque você está... O Daniel estava lá comigo no domingo, escutou isso, né? Colocando um novo condicionamento, fomentando um novo hábito positivo que supera o hábito negativo de outrora. Ser um pouco melhor hoje do que ontem. Mas quando você se coloca nessa prática, naturalmente você dilui os resquícios desse passado, tantas vezes bastante obscuro. Você clarifica esse passado com a ação no bem. Isso é o enfrentamento, ainda que não nos recordemos das ações perversas que praticamos no nosso ontem. Mas o nosso comportamento, as nossas tendências, elas são as marcas que revelam o que nós fizemos nesse passado. E por isso, a lembrança sempre necessária e presente do orai
e vigiai. Ok? Podemos passar para o próximo capítulo? Imagino que vocês estejam vendo, né, a capa, aí começando o capítulo 10, Fé e Vida. A capa antiga do livro, a capa nova, a lembrança e homenagem à autora e ao médium, sempre, para mim, necessários. E aqui uma lembrança curta. Adriano, quer comentar? Sim, vamos lá. Conhecer, sentir, viver Kardec. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos. Nós temos aquela tríade que a doutrina espírita nos ensina, né? Da felicidade possível nesse mundo. Né? E a consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no amanhã. Então, para que você encontre o sentido psicológico dessa existência, é necessário que a gente tenha fé no nosso Criador, fé que possamos ser melhor, fé que nós contribuímos através de nossas ações e pensamentos para a construção de um mundo melhor, fé de que tudo vai melhorar através do esforço, através do amor, através do serviço, através do perdão, que também é uma forma de amar. E esse raio de luz, né, na estrada é justamente essa luz que a fé traz na nossa existência. Então, se a gente pegar essa nossa existência como esse trecho da estrada que nós estamos atualmente em curso, nós temos uma curva à frente e nós não sabemos o que virá, porque a curva, a gente acredita que ela vai ter continuidade e que a estrada vai seguir. Fora esta fé que a gente tem, porque afinal a estrada foi feita, alguém criou a estrada, né? Tem essa luz, né, jogando esses raios importantes de energia, de calor, que faz essas árvores todas aí existirem, iluminando o nosso caminho. Então, a fé que nós temos em Deus, em Jesus como modelo, em Maria de Nazaré também como modelo e devoção, toda a espiritualidade superior, os espíritos que estão conosco agora nesse estudo, acreditar nisso e acreditar que através do amar, do servir, do perdoar, do contribuir, é que a gente sabe que essa luz aí, ó, pode ser Deus, pode ser fé, pode ser o universo, pode ser apenas sol, mas representa a importância da fé na nossa vida. Essa é a leitura singela desta imagem e do trecho de Kardec. Obrigado. Antes que você desconecte, além do raio de luz, o que você vê? Olha, Eduardo, se eu posso estar enganado porque é bem pequenininho, tem alguma coisa ali na base do tronco, ali onde pega bem a luz, sabe? Ali bem na margem esquerda dessa estrada.
pode ser só o reflexo da luz solar, né? Então, eu vou te falar o A desafio. estrada também, né? O que da estrada? Oi? O que da estrada? O que eu entendi da frase é que o espiritismo é o caminho, né? E ele vai levar-nos à luz. Para mim, a imagem representa isso, de acordo com a frase. É assim, talvez só tentando enriquecer, né, o significado. Notem que é uma floresta escura. É um caminho que tem um raio de luz, mas no meio de uma floresta escura e densa. Vocês muito provavelmente podem imaginar na imagem o que se refere à imagem, à floresta escura e densa. Somos nós. Mas, principalmente, né, assim, na junção da frase, e Vicentina gosta, né, da expressão, né, do preparar o solo fértil nos nossos corações, é isso, né, que é assim, primeiro, a doutrina, ela nos demonstra, para quem souber ouvir, que nós teremos outras existências. A reencarnação é um fato. Não se trata de artigo de fé. Ela já está demonstrada. É querer analisar com sensatez, só isso. Mas a iluminação que a doutrina espírita nos concede é o entendimento de que nós estamos trabalhando o solo, muitas vezes árido, dos nossos corações, no preparo para a semeadura, sabendo que nós estamos lidando com a nossa realidade futura. Porque estamos semeando felicidade para esse futuro. Essa é a realidade que a doutrina espírita nos descortina. Obrigado, Adriano. Vamos. Eu só fiquei com uma dúvida ali. Ali tem alguma coisa na base daquele tronco ou é só o reflexo do sol na Eu base? acho que é um reflexo, né? Aqui a imagem é o raio de luz, né? Assim, é o raio de luz numa estrada, é a nosso caminhar no meio de uma floresta escura e densa. E a frase aí para nossa reflexão. Muito bem. Daniel, quer ler e comentar parte do preâmbulo? Vamos lá. Opa. Vai lá, Dá um Adriano. minutinho. Adriano. Eduardo, quando você falou, né, essa floresta escura somos nós, né? Isso também, talvez, né, possa representar o que a fé traz para nós quando a gente deixa esta existência, né? A gente não sabe. Muitos de nós, por mais que a gente estude, no momento derradeiro, a gente pode passar por um momento de dúvidas. Tem pessoas que se assustam, mesmo por anos de dedicação ao espiritismo. Outras se serenam, que sabem o que lhe espera. Mas muitos, por uma questão até de sobrevivência, às vezes se assustam. Ter essa fé, né, ter essa luz guiando a nossa existência, nos dá muita esperança, sabe? Que a morte sequer existe, é uma passagem e que a vida vai seguir. Essa curva aí pode ser, sabe, o início de uma outra existência e vai seguir iluminada. E a gente vai seguir na erraticidade aprendendo. E a gente vai seguir evoluindo, e a gente vai poder refletir. Então, talvez essa imagem também, como você falou, né, a floresta densa e escura somos nós, talvez nós, até mesmo como espíritos, sabe, eternos, imortais. Porque a gente não sabe, mas a gente tem uma fé de que há um Deus misericordioso e justo
E aí a gente lembra de novo da frase de Francisco, né? Que ainda bem que sobre nossas cabeças não pesa apenas a espada da justiça de Deus, mas também a sua misericórdia, porque senão nenhum de nós escaparia. E ele fala nós, incluindo ele. Veja a humildade de Francisco. Então, a gente pensa, pode trazer essa também leitura dessa imagem, olha, a fé de que a vida continua. E está aqui escrito na frase de Kardec, a vida futura. A vida futura é a próxima existência, né? Não só o amanhã de agora, da nossa existência presente, mas o amanhã de uma nova existência e que a gente vai continuar existindo, vivendo lá na reticidade. Obrigado. Não somente isso. A vida futura é tudo que nos aguarda para frente. Pode ser também a existência no plano espiritual. Pode ser o plantio que você faz para as encarnações futuras. Mas beleza. Daniel. Vamos lá. A fé natural é fenômeno pertinente ao ser que pensa. Manifesta-se, mesmo de forma inconsciente, nas mais variadas situações e circunstâncias existenciais da criatura. Deixar-se conduzir sem preocupação, em todos os instantes, é demonstração tácita de fé na vida, nas pessoas, em todas as coisas. Todavia, quando se torna necessário racionalizá-la, transformando-a em equipamento consciente para o comportamento, quase sempre assomam dúvidas e conflitos que tentam perturbá-la. Bom, partindo do primeiro trecho, que é uma explicação que a fé não é algo exclusivo, né, de pessoas, vamos dizer assim, religiosas. Ela faz parte do ser humano que pensa e vive. Né? Então, mesmo sem perceber, todos exercem fé em diferentes momentos da vida ali, né? Então, é algo natural do ser humano. Quando alguém sai de casa, né, acredita que vai voltar em segurança ou confia em uma ação que tomou, está exercendo a fé, de certa maneira. Né? Então, né, confiar, esperar, né, acreditar que algo dará certo, né, já é uma forma de fé. E ela aparece no cotidiano, né, muitas vezes sem até ser reconhecida como tal, né. No final de semana, né, especificamente no domingo, participei de uma palestra de uma pessoa muito conhecida, que chama Eduardo Borges, e ele trouxe um verbo chamado esperançar, né. E esse verbo esperançar, ele estava, assim, não tem 100% ligação, mas é próximo, que é basicamente trabalhar e esperar. E esse esperar, de certa maneira, também é uma fé, né? Então, é isso, né? Acho que a ideia de trazer a ideia que a fé é algo natural, né? E todo ser pensante, né? O que pensa e vive está ali. O segundo parágrafo, acho que, se eu entendi corretamente, Joana trouxe que a fé se expressa na confiança com que a pessoa vive, né? Então, confiar na vida, nas pessoas, nos acontecimentos, revela, de certa maneira, uma fé silenciosa, né? Vivida ali no dia a dia. Então, talvez pode-se dizer que confiar é uma forma prática de fé, né? Então, essa fé não é passividade, mas é uma entrega confiante ali, né? Então, a pessoa segue adiante acreditando que a vida tem sentido, né? Mesmo sem controlar tudo, né? Sem conseguir controlar, ela está acreditando. Então, alguém que enfrenta dificuldades sem desespero, confiando que encontrará soluções, né? Demonstra uma fé na vida, vamos dizer assim. Partindo para o terceiro parágrafo, né? E o último trecho, acho que é o apontamento de uma dificuldade comum, né? Quando a fé precisa ser compreendida e assumida de forma consciente, né, surgem dúvidas e conflitos internos, né, então pensar sobre a fé pode gerar uma insegurança, questionamentos, instabilidade, né, então, talvez aprofundando um pouco mais, né, ao refletir sobre a fé,
a pessoa entra em contato com suas dúvidas, medos, né, limites ali, e esse conflito, eu acredito que também faz parte de um amadurecimento, né, dessa evolução, né? Então, alguém que começa a questionar suas crenças, pode se sentir confuso no início, mas esse processo pode levar a uma fé ainda mais sólida e mais consciente, né, ao longo do tempo. Então, acho que é isso, Edu. Como sempre, acho bastante ponderada e muito certeira, né, assim, a sua leitura. Que a única coisa que eu queria contribuir, Daniel, é assim, a fé, ela chama de a fé natural, ela é uma conquista que você pode ter trazido de outras existências. Porém, como a gente costuma falar, né, raramente a gente pode se orgulhar do nosso passado. O que acontece é que nós não construímos elementos nesse passado que produzam, né, essa fé natural. Então, nós padecemos, muitas vezes, como você disse, de conflitos, né? Assim, e esses conflitos, eles, muitas vezes, eles são paralisantes. Nós estávamos falando, agora há pouco, de exemplos, né, assim, que a humanidade registrou e que nos influenciam até hoje, né? Assim, só para lembrar, Simão Pedro, falamos depois, né, de Paulo de Tarso, de Maria Madalena, de Zaqueu e Judas Iscariotes, apesar, né, assim, da fuga, né, que Judas fez, nós vimos nesses casos, né, essa fé natural, e eu vou fazer a lembrança com vocês, porque esses, principalmente Simão, ou Madalena também, o exemplo é o mesmo, e Paulo de Tarso, acima de tudo Paulo, eles iam de cidade em cidade, muitas vezes a pé, pregando o Evangelho de Jesus. O livro Paulo e Estevão narra que tanto Paulo quanto Barnabé, que o acompanhava em muitas dessas jornadas de divulgação do Evangelho, Paulo era tapeceiro, ele tecia tapetes em couro. Barnabé era ceramicista, então ele tinha uma habilidade e ele, então, fazia cerâmica, tinha experiência com isso. Ambos conquistavam o seu ganha-pão desse jeito, mas saíam de cidade em cidade para fazer a divulgação, correndo o risco de serem presos, porque o Império Romano não aceitava ainda o cristianismo, foram apedrejados. Paulo, como eu disse outro dia, sofreu bastonadas, mas percebe isso. O que fazia com que eles aceitassem esse sacrifício por algo que não era para eles, era para o futuro da humanidade. Era
essa fé natural, que a certeza que a gente tem é que era conquista para esses casos, né, esses mártires, e certamente, né, assim, ter estado com Jesus colabora fortemente, né, assim, para que essa fé natural seja, né, assim, uma característica deles. Contato com Jesus contagia, e eles se dispõem ao sacrifício, porque, entre outras coisas, sabiam da promessa de Jesus que ele, Jesus, tinha ido antes e preparava lugar. Ou seja, Jesus os aguardava do lado de lá do túmulo. Isso dava uma certeza para eles daquele para aquele espírito de sacrifício, né? Então, assim, era essa fé natural que permitia, né, assim, que eles, então, arrostassem perigos, arrostassem a própria morte física, certamente, para fazer a divulgação do Evangelho de Jesus. Mas, por fim, né, a beleza do último parágrafo, né, que, assim, quando essa fé natural não está em nós, porque não fizemos, não trabalhamos para tê-la agora nessa existência, você precisa racionalizar. De certa forma, é o que nós estamos fazendo aqui. Mas, muitas vezes, nos abate a dúvida, né? E os conflitos de outrora, que são nossos, não é um obsessor que está provocando. Esses conflitos, eles assomam do passado e trazem de volta, muito importante, o modo de nós diluirmos essas dúvidas e conflitos oriundos do passado. Mais uma vez, o modo mais eficaz é a ação no bem, porque nós vamos dissolvendo, né, essas cascas que impedem, né, assim, que a luz da fé natural seja própria em nós. Bárbara? Edu, não sei se tem. Não é que não tem a ver com o assunto em si, mas a gente fala muito sobre a questão do passado, das coisas que a gente fez no passado. Eu queria saber qual que é a visão, não sei se é a visão do espiritismo em si, mas, né, qual que é a visão a respeito de regressão espiritual, que a pessoa faz um tipo de meditação, e ela consegue ter acesso a outras vidas, o que ela fez, e etc. Porque eu vejo assim que muita gente fala sobre isso, inclusive lá no Ceará eu escutei uma moça falando, mas ao meu entender, não sei, né, se eu estou errada, pelo que eu aprendi até hoje, não é certo a gente tentar buscar nada no passado, buscar, que eu digo assim, né, fazer coisa de cartomante, de regressão, de búzios, sei lá, porque assim, cada um tem, né, a sua missão de vida, tem que fazer o que tem que ser feito, nem todo mundo está preparado também para lidar com as coisas que fez no passado. Então eu queria saber a respeito disso, por favor, que eu acho que não tem tanto a ver com o que estamos falando agora, mas tem a ver com essa questão da vida passada, de erros do passado que a gente está conversando. Obrigado pela pergunta. Eu costumo dizer, né, quem pergunta quer saber. E a pergunta, ela é de fato útil, né? E eu queria, primeiro, né, abordar a sua pergunta e depois falar um pouquinho sobre a terapia, né, de vivências passadas. Que há um fim
providencial de nós esquecermos o passado. Daniel, vou te condenar a escutar 2 vezes a mesma história. Nesse domingo, né, o Daniel estava comigo numa palestra e nela, para explicar algo sobre o inconsciente, eu me referi a uma experiência real que foi executada por policiais de Israel. E a experiência é mais ou menos simples, eu vou tentar assim, ser bem sumário. Era assim, a pessoa estava indo trabalhar. Era uma experiência, como eu disse. E no trabalho, ela chegou no edifício onde ela trabalhava, ela pegou o elevador, e quando chegou o andar onde ficava o escritório, ela saiu do elevador e uma pessoa que fazia parte do experimento teve um leve esbarrão no ombro dela. E ela saiu, estava indo trabalhar, e ele entrou e pegou o elevador. Daí, 2 horas, a experiência continuava. 2 horas depois, eles fizeram uma entrevista com ela, se ela se lembrava da figura da pessoa que havia esbarrado no ombro dela. Ela olhou para o experimentador e falou: mas alguém me esbarrou? Não, não me lembro sequer se alguém me esbarrou. Aí, colocaram ela em transe hipnótico e ela, então, se recordou que realmente ela havia levado um esbarrão e ela descreveu com fidelidade a figura do rosto da pessoa que havia esbarrado nela, como eu disse, naquela experiência. E esse episódio eu conto para dizer que a consciência ela filtra o que nós vamos nos recordar. Porque se nós tivéssemos uma consciência plena sobre tudo, nós enlouqueceríamos. Então, assim, tem muitos fenômenos que acontecem conosco, inclusive orgânicos, que a consciência, não riam da frase, nos dispensa de nós tomarmos consciência desses fenômenos, né? E lá no domingo, então, eu falei, né, assim, você não precisa dizer para o seu pulmão, agora respire. Respire novamente. Não precisa. Né? Assim, os músculos e o próprio, né, o esqueleto atuando, né, ele permite que seja uma ação involuntária. Então, você respira. É um pouco engraçado, mas a consciência, a sua consciência, ela registra que você está respirando. Registra a sua necessidade do respirar, mas você não toma consciência, você não se lembra de que é preciso respirar. Assim como ela não se lembrava da pessoa que havia provocado um esbarrão por necessidade da consciência, para não ficar ciente de tudo. A grande questão, e isso surpreende, às vezes, até mesmo os espíritas, é que, para que você tome consciência de si mesmo e prossiga
na sua existência de agora, você precisa esquecer o que te aconteceu no passado para você retomar a caminhada. Aquela estrada na floresta escura é a sua vida. Então, eu vou repetir. São palavras no Evangelho. Há um fim providencial para o esquecimento das outras existências. Então, o que significa isso? Significa que você esquece para poder crescer novamente. Você esquece os hábitos negativos, perversos que você teve. Não só os hábitos, mas os atos também. Para que você, então, possa se propor, sem esses tormentos que ela aqui se refere, te atinjam no processo de crescimento. Então, com isso, o que a gente está dizendo é que há um risco de você provocar as lembranças dessas vivências passadas. É preciso que seja orientada por pessoas treinadas, preferencialmente que conheçam certas técnicas que, de certa forma, nós estamos exercitando aqui, para que a pessoa não se desestimule na retomada da caminhada. Por isso nós esquecemos, lembrando. É importante, né, assim, que a pessoa traga sugestões de superação, né, de felicidade futura, como a gente tem abordado. Então, essa é a visão, né, que a doutrina, né, ela é coerente quando nos fala isso. A terapia, existem terapeutas, não se trata de cartomantes, videntes, são terapeutas, né? Eles trabalham com hipnose, ou hipnose branda. Muitas vezes, se a pessoa aceita a sugestão hipnótica, ela pode recordar-se de existências passadas. Mas, como eu disse, convém bastante que a pessoa conheça o fenômeno da reencarnação, mas também o próprio fenômeno da vida. Porque ela pode, numa aventura de lembranças de vivências passadas, tomar um choque com revelações que possam ser, inclusive, descabidas, que não deveria ter comparecido no palco dessa existência como uma lembrança vívida e que poderia atrapalhar a sua caminhada na existência de agora. Nós vamos ficar bem aqui por causa do tempo. Lourdes, gostaria de fazer o nosso encerramento hoje? Vamos acalmando as nossas mentes, as informações são muito profundas, né? Então temos que buscar lá dentro de nós a responsabilidade dos nossos atos, da nossa conduta passada, que é melhor que nem saibamos o que fizemos lá para trás, porque pode ser muito duro, pode nos causar até emoções não tão boas nessa caminhada atual, não. Vamos se atinar
nessa jornada de hoje, melhorando a cada dia, a cada situação, nos observando mais nossas atitudes, né, e pesando o melhor, pesando o bem, pesando o amor, pesando a fraternidade, para que possamos amenizar alguma coisa tão mais pesada que precisamos ainda resgatar. Trabalhemos a nossa melhora, nosso crescimento, buscando nosso entendimento, nossa responsabilidade na nossa caminhada, ao nosso redor, a nossa casa, a nossa escola, que está precisando muito das nossas energias elevadas, salutares, para poder a gente estar podendo superar a todas essas dificuldades que estão aí, com paciência, com sabedoria, com resignação e, acima de tudo, com gratidão por poder estar tendo essa chance de resgatar tudo isso hoje, trabalhando o nosso melhor, comportando melhor, como se disse muitas vezes aí, orando e vigiando constantemente, porque isso aí é uma base enorme para nosso fortalecimento, nosso entendimento e a nossa elevação. Obrigada, mestre, obrigada, meu Pai de amor, obrigada, Maria Santíssima, toda a espiritualidade que nos acompanha, que nos protege, que nos guarda, que nos intui, e preparemos nossa mente para sempre estar melhor, hoje e sempre, todos os dias da nossa vida, que assim seja. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigado, galera. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom fim de semana para vocês. Até a próxima. Até quinta-feira que vem, se Deus permitir. Se quiser. Vai. Posso fazer mais uma pergunta para você rapidinho?